Bom dia. Balu. Estamos aqui hoje reunidos, mais um dia para fazermos nosso evangelho lá, nesse sábado pela manhã. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar para não perder muita coisa. Enquanto as pessoas vão entrando, vou fazer a leitura de uma mensagem para a gente começar a se harmonizar. Bom dia, Jaqueline. Para a gente acalmar nossos corações. Olha a mensagem primeiro. Receba só o amor. Você só pode dar o que tem. Se você ainda sente ódio e raiva, não são os outros que a criam em você. E sim, esses sentimentos estão em você, adormecidos e podem ser despertados a qualquer momento. Esse é um dos nossos trabalhos. Não permitir que eles estejam despertados, ou seja, termos o autocontrole. Assim, podemos devolver amor a tudo que vier. Com o tempo, nada mais nos tira do equilíbrio, mas sabemos que o bem e o mal habitam dentro de nós. Somos nós que decidimos se gritamos ou silenciamos. Treine ouvir sem se contaminar. Treine ouvir sem julgar. Treine ouvir toda a história sem se manifestar. Lembre-se, é você quem decide. Não permita que sua mente haja sem o seu consentimento. Domine seus pensamentos. Domine suas ações. Mantenha o equilíbrio entre o sentir e o pensar. No final, as consequências são para todos, principalmente para você. Quando perceber que está perdendo o controle, afaste-se. Ore, saia um pouco. Observe que as respostas dadas imediatamente geralmente são as que nos causam problema. Não reage imediatamente. Você está no controle. Então, essa mensagem vai cair bem para o que nós vamos falar hoje. Que hoje nós vamos falar sobre capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4 e 5, as causas atuais das aflições. Então, vamos abordar bem isso na leitura de hoje. Então, antes da gente começar mesmo a leitura do nosso evangelho, peço quem quiser ficar de olhos fechados, concentrados, vamos fazer nossa prece inicial, para a gente começar a leitura do evangelho, tá bom? Querido Mestre Jesus, de infinito amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos ouvir com atenção a sua mensagem e, acima de tudo, Senhor, absorvê-la e colocá-la em prática para o nosso melhoramento e ajuda ao próximo. Que dentro das nossas limitações possamos socorrer quem aparecer em nosso caminho, seja com a palavra amiga, com um sorriso ou com um pensamento positivo, Senhor. Fique conosco durante toda a leitura que será feita na manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia, Hernanda. Bom dia, Lara. Bom dia a todo mundo, Ângela. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Pronto. Vamos ler, Balu, vamos ler. Temos aqui uma pequena participação especial. Diga bom dia, Balu. Bom dia. Pronto, bora fazer a leitura? A ajudante está aqui me atrapalhando. Agora vai se comportar, né? Pronto. Então, bora lá. Causas atuais das aflições.
As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Então daqui a gente já consegue perceber, né? Já no primeiro parágrafo. Tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, pode ter duas explicações, duas fontes. Ou débitos que nós contraímos em vidas passadas e estamos pagando agora, diminuindo agora, ou nossas próprias ações na atual encarnação que já estão tendo consequências para a gente já resolver agora. Continua. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias falhas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está na incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. Bom dia, Alexandre. Então, aqui no item 4, a gente já vê algo bem claro, que é a aplicação da lei de causa e efeito. Se nós, não conseguimos evitar algumas situações com mais moderação, os problemas aparecem. Que quando são vítimas do seu orgulho e da ambição, tudo é uma questão de autocontrole, porque a gente não é obrigado a plantar, mas nós somos obrigados a colher tudo aquilo que nós fizemos, seja dos menores atos até coisas grandiosas. Nós vamos pagar o preço por todos os nossos atos. Isso nós não temos como fugir dessa consequência, dessa causa e efeito. Aqui continua o Evangelho no item 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem.
Então daqui a gente já pode ver também que na lei humana, no caso, entenda assim, as leis penais, elas podem punir a pessoa que cometeu um crime. Ela pode ser recolhida num ambiente prisional, ela pode sofrer cerceamento de liberdades restritivas, mas será que ela de fato ela vai atingir o íntimo da pessoa? Ela vai contribuir para o seu melhoramento? Porque nós sabemos que, infelizmente, o sistema carcerário sozinho não consegue ressocializar o apenado. Porque muitos presídios estão em condições abarrotadas e às vezes a pessoa que entra, ela pode às vezes até sair pior. Então a lei humana, ela não tem a capacidade de entrar no íntimo da pessoa. Somente a pessoa tendo consciência do que ela fez, ela consegue fazer essa reforma íntima, o melhoramento interno. A lei humana, infelizmente, não tem essa capacidade. Somente a lei divina. Então, com muito estudo, com muita reflexão, só assim nós vamos conseguir mudar os nossos pensamentos. E aqui continua. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então daqui a gente já consegue extrair vários ensinamentos, várias informações muito importantes. Cadê? Os sofrimentos são consequências dos nossos atos. Então, não necessariamente o que a gente passa, e no item 4 ele aborda isso também, é Deus castigando a gente. Deus não nos castiga. Deus nos dá a oportunidade da gente refletir, da gente pensar, botar a mão na consciência e consertar nossos erros, muitos deles ainda nessa encarnação. Que quanto mais a gente conseguir, sanar nossas dívidas aqui, melhor. Porque se nós estamos aqui ainda hoje, encarnados, primeiro porque nós pedimos para estarmos aqui, de termos uma nova oportunidade da gente crescer, da gente reparar o que a gente fez de errado. Então, já que nós estamos aqui, nós temos que arcar com as consequências, não só dessa vida, mas na passada. Mas agora vamos falar só das causas atuais das aflições. Então, também não adianta tudo de negativo, de não muito proveitoso na nossa vida, nós culparmos. Oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Aí sim,
Nessa pergunta que nós mesmos nos fazemos, o que eu fiz para merecer isso, a gente tem que ver o histórico da nossa vida. Todas as nossas escolhas vão tendo consequências. Eu não tenho como plantar laranja e colher limão. Não dá. Por exemplo, se eu quero passar num concurso público, eu tenho que o quê? Estudar muito, sentar, me concentrar, fazer um cursinho, comprar material. Eu tenho que fazer por onde? Tudo na nossa vida a gente tem que colocar metas e tentar traçar os meios para chegar lá. Quando eu estava fazendo a leitura desses itens, eu fui lendo e colocando a mão na minha consciência, pensando, meu Deus, tudo que eu estou passando hoje foram por escolhas que eu fiz, positivas ou negativas. Então eu tenho que arcar com a consequência de tudo que eu fiz. Eu não tenho como culpar o outro, culpar um chefe, culpar um familiar, não. As decisões que eu fiz foram minhas. Por mais que alguém me aconselhe, que alguém diga, você pode fazer isso, poder fazer aquilo, nós é que escolhemos o que nós vamos fazer para a nossa vida. Ninguém é responsável pelo que acontece nela. Nós temos que ter essa consciência de que nós somos os responsáveis de tudo que acontece. Também no item 5, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Às vezes só com o tempo que a gente consegue ter a maturidade para analisar algumas situações que nós passamos. Que a nossa, às vezes, inocência, nosso ímpeto da juventude, a gente queria rebater, queria lutar. Mas será que é necessário? Todas as situações nós temos que retrucar, a gente tem que combater. Às vezes o silêncio é ouro. Alexandre, nós somos os responsáveis por onde estamos agora. Exatamente. Por mais que quando estamos no plano espiritual, nós façamos um planejamento do que nós vamos fazer, não é que está Maktub, não é que está tudo escrito. Algumas coisas nós nos responsabilizamos para fazer, para quitarmos alguma coisa, seja para ajudarmos os outros, seja para nos ajudarmos. Então, quando nós fazemos o planejamento do outro lado, a gente vem para cá, obviamente que a gente esquece, né? Tudo que nós planejamos. Mas tem coisas que, no fundo, nós sabemos que nós temos que fazer aquilo, que nós não temos como fugir daquilo. Parece algo que grita dentro da gente, que nós temos que fazer sim. Nós não podemos escapar disso. E no finalzinho aqui do item 5, é uma coisa que o Murilo, meu companheiro, meu noivo, me fala bastante. Amor, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu lhe alerto muito para que isso não aconteça. E toda vez que ele fala isso, essa que é a verdade. Ele não está falando isso para me machucar, para me ver triste, mas para me alertar de que uma pessoa mais experiente já teve alguns fatos da vida que vão lhe ensinando, lhe deixando marcas, ensinamentos, né? A gente tem que ver as coisas por um lado mais positivo. São ensinamentos que tem que nos fortalecer. Então, quando às vezes alguma pessoa nos dá um conselho, dá um aviso, não é para sacanear a gente, não é para fazer a gente se sentir mal, mas alertar tipo, olha, eu já passei por esse tipo de situação, então não cometa o mesmo erro. Nós temos que estar abertos a críticas, a sugestões, e não achar no mundo que tudo que nos fala é para atacar a gente. Eu sei que por mais que o mundo esteja doido, o mundo esteja doente, nós também estamos doentes. Nós estamos aqui para nos curarmos. A gente também tem que saber filtrar, saber botar assim, dar uma respirada, botar o pé no chão, nos acalmarmos e ficarmos abertos aos sinais que Deus nos mostra, né? Eu acredito que as pessoas que nós nos conectamos não é por acaso. Seja um amigo da faculdade, né, Hernanda? Sejam amigos do Centro Espírita, o Alexandre e outros tantos. Nada é por acaso. Cada pessoa que entra na nossa vida, ela deixa-se uma contribuição, deixa
um pedacinho de si na gente. Que a gente, quando a gente lembra de uma situação, lembra de uma palavra amiga, lembra de várias coisas boas. Então, aqui ele fala, cadê? Mas de mesma forma que para o obreiro o sol se ergue, no dia seguinte uma nova jornada começa. Então todo dia é uma nova oportunidade de nós termos pra gente melhorar alguma coisa. Nem que seja só, se a gente conseguir fazer pelo menos uma boa ação por dia, valeu a pena, é um começo. Acho que a gente, para começar a nossa jornada, a gente não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, resolver tudo ao mesmo tempo. Não, mas a gente pode ir fazendo aos pouquinhos, melhorando, nos planejando para a gente também não perder muito tempo, a gente saber usar nosso tempo para aproveitar o máximo possível, mas também sabemos que temos tempo de trabalhar, tempo de estudar, tempo de descansar. A gente tem nosso tempo com nossos familiares, com nossos amigos, que mesmo muitas vezes não podemos estarmos, né, fisicamente presentes, nossos entes queridos, os nossos amigos, por causa da pandemia. Mas podemos, às vezes, fazer uma ligação, conversar um pouquinho, fazer uma videochamada, mandar um meme, falar besteira, até pra gente poder, né, respirar, se aliviar nesse momento de tanta dificuldade, de tanta provação que o mundo inteiro vive, né? Acho que a pandemia veio pra gente botar muita mão na nossa consciência e vermos tudo que nós estávamos fazendo antes, né? Como a vida era mais normal, que a gente tinha toda a liberdade, e hoje nós estamos um pouco privados disso. Ela escancarou a necessidade de olharmos para dentro da gente mesmo, da gente se analisar, porque nem tudo é culpa do outro. Deus está me castigando. Não, bote a mão na sua consciência, o que eu fiz para merecer isso, né? A gente não tem como, porque culpar o outro é mais simples, é fácil, né? Não é menos humilhante para a nossa vaidade. Então nós temos que ter essa humildade mesmo, de reconhecermos que nós erramos, e sempre que necessário, sim, pedir desculpas, dizer, olha, desculpa pelo que eu falei, não é, por mais que seja não minha intenção, mas eu vou procurar melhorar, não vou cometer o mesmo erro. Bora, bola pra frente, vamos continuar, espero que a gente possa retomar nossa relação, que tudo fique bem, mas vamos continuar. E aqui também no Evangelho fala, mas também depois da noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida. Não é porque nós perdemos o corpo, que a gente chega do outro lado, a gente vai ficar assim vagando eternamente no além-túmulo. Não. No outro plano a gente também tem a oportunidade de continuarmos trabalhando. No filme, tanto no filme, obviamente, como no livro, que é muito bom, de Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, ele passa alguns anos no umbral, ainda perdido, sem saber o que está acontecendo com ele. E quando ele cai em si, quando ele tem consciência de onde ele está e do que ele fez, ele consegue ser ajudado, porque antes ele não estava numa mesma sintonia dos outros trabalhadores de Nosso Lar, para poder ver que eles sempre estiveram ali, mas ele não percebia. Então, quando ele consegue ir para Nosso Lar, ele consegue ter consciência dos atos que ele teve na Terra, de toda a consequência que ele teve que colher, mesmo que seja no plano espiritual. E em Nosso Lar, ele tem a oportunidade de trabalhar para o outro, para trabalhar por todos aqueles que chegavam numa situação de descontrole mental, de dores mesmo. E ali ele consegue fazer o seu melhoramento. Ele consegue trabalhar. Então todo dia nós temos, o sol nasce, nós temos uma nova oportunidade de melhoramento para a gente poder crescer. Quando eu estava lendo, né, obviamente, esse capítulo, eu ia lendo assim alguns parágrafos e botando assim a mão na minha consciência. Meu Deus do céu, realmente o Evangelho nunca fala
Porque às vezes no momento que a gente está assim triste, no momento de desesperança, a gente não sabe. Opa, bom dia, Fabiola. A gente não sabe como proceder. E o evangelho, ele é muito sábio. Às vezes nem que a gente abra assim ao acaso, né? Porque o acaso não existe. A gente sempre abre uma mensagem que de algum modo se conecta com a gente e nos dá assim um norte. Então, quando eu ia lendo esse capítulo, e esses itens principalmente, eu fui, né, botando a mão na minha consciência e dizer, realmente eu não tenho como não, não tenho como culpar o outro, mas eu tenho que ter consciência do que eu fiz. Do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, que isso a gente não tem como fugir. Mas a gente não pode voltar, né, e fazer um novo começo. Mas nós temos a oportunidade de mudar agora e fazer um novo fim. Por menor que seja, nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Então, vamos sempre, gente, ter consciência do que a gente fala, de uma postagem que a gente faz, de um comentário que a gente deixa na postagem de alguém. Do tipo, será que eu gostaria se falassem isso de mim? Se comentassem isso de mim? Então, às vezes, silêncio é ouro, né? Pra gente poder crescer. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que tenha contribuído, nem que seja só um pouquinho, mas se alguém já tiver assim, se aliviado um pouco, já saio daqui feliz. Então eu agradeço a todos vocês que me acompanharam na manhã de hoje para fazermos o Evangelho. Fiquem bem, se cuidem dos nossos familiares. Vamos vibrar muito pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, que passa por um momento de muita tristeza, de muita luta, de dificuldade, mas vamos ter fé que vai melhorar. Não, Fabiola, perdeu não, vai ficar salvo, depois você pode assistir, tá bom? Espero que você goste, claro. Então, minha gente, vamos emanar muita energia boa pro nosso país, pro mundo como um todo, mas puxou a sardinha um pouco pro nosso lado, pro nosso Brasil, que tá tão desesperançoso. Todo dia nós vemos notícias tristes no jornal de muitos brasileiros que estão perdendo a vida, estão perdendo a luta contra essa doença tão estranha. Mas vamos ter fé, gente. A vacina está chegando, mesmo que devagarzinho, mas ela está chegando. Vamos confiar na ciência. Vamos cumprir as medidas sanitárias. Vamos usar máscara, álcool em gel. Vamos evitar aglomerações. Sair pro essencial. Vamos nos cuidar, né? Tá difícil. Obrigado, Aline. Que vai passar. Essa pandemia, uma hora ela vai ter que acabar, né? Aí, para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que frear a disseminação desse vírus, mas nós vamos ser capazes, sim, de sobreviver a isso, né? Que os nossos familiares, os nossos amigos também tenham essa consciência de que nós temos que nos cuidar, nós temos que pensar no coletivo. Oh, obrigado, Aline. Comentário aqui. Então, se tranquilize. O Evangelho veio hoje como uma cura para os meus questionamentos. Pois, toda vez que você estiver em dúvida, estiver assim aflito, abre o Evangelho. Né? Nem que seja assim numa página, você abrindo ao acaso. Mas abra, dê uma leitura. Se você não quiser abrir também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também é muito bom, que é de pergunta e resposta, é algo assim bem direto, muito didático, é um livro ótimo. Até um livro que você lê assim durante o dia, ou às vezes até antes de dormir, lê assim uns 3, 4, umas perguntas que dá pra gente ficar, né, pensando também um pouquinho antes de dormir. A gente dormir mais sereno, né? Precisamos ter uma boa noite de sono pra gente enfrentarmos as nossas batalhas diárias, né? Então, gente, fiquem bem. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento pra gente continuar nosso sábado. Quem quiser ficar de olhos fechados para poder se concentrar melhor, não como um rito, mas como uma oportunidade de a gente se conectar ao nosso Pai,
se conectar a algo maior, para a gente poder receber essa ajuda também, né? Deus de infinito amor e misericórdia, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de modo virtual, mas em um só pensamento para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de crescimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue iluminando o nosso mundo, o nosso país e nos dando, Senhor, sempre novas advertências, que nós possamos ficar atentos aos sinais para tomarmos as melhores decisões possíveis na nossa vida, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Tenham um bom dia. Tchau.